Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Se você não tá sabendo o que tá acontecendo, essa aqui é uma live que ela é parte do desafio do Comer Emocional, que é esse evento que tá rolando, tá, gente? Tá rolando um evento, se você não tá sabendo, tá rolando um evento que se chama Desafio do Comer Emocional. E esse evento, ele começou na segunda-feira e ele vai terminar amanhã às 11h59, meia-noite. Então, essa live aqui eu abri porque eu quero tirar algumas dúvidas, quero trazer uma coisa muito importante, uma reflexão muito importante que faz parte do desafio, né? Eu sei que a live era para ser de noite, mas, enfim, tenho questões pessoais aí, precisei mudar, né, o horário e vou precisar fazer essa live mais cedo. Então, vamos lá. Se você não me conhece, eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga, especialista em comportamento e transtornos alimentares. E aqui nesse canal eu ajudo mulheres e homens também a resolverem o comer emocional, a terem uma vida mais leve com a comida, melhorando a relação com o corpo, com a comida e construindo um estilo de vida emocionalmente sustentável, né? Esse é o meu objetivo aqui, é isso que a gente faz. E esse desafio que tá rolando, gente, ele é um desafio completamente, assim, possível das pessoas começarem ele, fazendo todas as etapas, já terem mudanças significativas na vida delas. A Ana tá falando que a aula de crenças sabotadoras foi maravilhosa. Ana, que bom que você assistiu essa aula, porque vai fazer muito sentido o que eu vou falar aqui hoje, tá? Na verdade, quando a gente bolou toda a estratégia, toda a dinâmica, né, do desafio, a gente bolou baseado numa estratégia que ajudasse vocês já a começar a melhorar do comer emocional. Então, tem uma estratégia, né? Então, tem uma sequência lógica de aulas. Tem muita gente que fala assim, eu assisti um pedaço da aula 2, eu falo assim, pois é, mas tem que assistir na ordem. Tem que assistir na ordem, né? Pega o tabuleiro lá e vai fazendo lá os tiquezinhos das casas que vocês andaram, né? E vocês assim vão conseguindo realmente construir essa sequência, né? Construir isso tudo, né? Então, hoje a gente vai falar do lado obscuro do comer emocional. Até vou pedir depois que a equipe coloque essa live lá na comunidade, né? Para quem não pôde estar nesse horário, que muita gente me falou que pena que 18 horas era muito melhor para mim, mas, né, enfim. E porque a gente vai falar de um tema que é super importante. A gente vai falar do lado obscuro do comer emocional e também quero tirar algumas dúvidas. A Arituza de São Paulo, seja bem-vinda, minha querida. Então, ao longo do desafio, né, eu falei para vocês algumas coisas. Eu falei que o comer emocional é a pontinha do iceberg, né? Ele é lá aquela parte que está aparente, aquela parte que as pessoas conseguem nomear, aquela parte que as pessoas conseguem entender, né, que tá acontecendo ali. Já falei que não adianta olhar só para a comida, né, ou restringir a comida muito menos, né, que o comer emocional é uma dinâmica que é emocional e ela é comportamental também, né? Então a gente precisa, para sair do comer emocional, olhar para outros aspectos. Outra coisa que a gente falou nas aulas ao vivo, né? As aulas ao vivo, quem é que assistiu as aulas ao vivo? Quem é que assistiu as 3 aulas ao vivo? Comenta aqui comigo, por favor. Quem que assistiu as aulas ao vivo? Nas 3 aulas ao vivo, gente, na primeira a gente falou de consciência, né? Consciência é uma coisa muito importante no tratamento, né? Então, a gente tomar consciência de algumas coisas é o primeiro passo. O segundo passo que a gente falou na segunda aula foi sobre a conexão, né? Na segunda aula a gente falou de conexão. E na terceira aula a gente falou sobre os pilares para melhorar do comer emocional, né? Então, nas 3 aulas ao vivo, a gente passou por consciência, conexão
e os pilares, né? Os pilares do tratamento. Se você que tá aqui, bem-vinda meninas que estão chegando, se você que tá aqui não assistiu qualquer uma das 3 aulas, você tem até amanhã para assistir, gente. Segunda-feira não vai estar mais no ar e vai ter gente me mandando direct na segunda. Vou até postar se me mandar, hein? Vou repostar nos stories. Dizer, mas não tá mais disponível, porque é sempre assim. Todo evento gratuito as pessoas não assistem até a data que é para assistir. Então, se você tá aqui, coloca lá um horáriozinho, põe na TV, né? Chama a família para assistir, ninguém vai achar ruim. Acho que não, né? Pelo menos. Então, quando as 3 aulas, né? Você passa pelas 3 aulas aqui, né? As 3 aulas. Tava 4 na minha mão, né? Quando a gente passa por essas 3 aulas e a gente constrói esse entendimento, a gente tá falando de mudança de mentalidade, né? Porque a gente falou de vários aspectos que foram muito significativos. A Ana há pouco falou da aula de autossabotagem, né? Que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje aqui, porque tem a mesma tônica, tá? Do que eu vim trazer hoje para vocês. Mas o que importa aqui é a gente entender que a gente passou por o que não se deve fazer. A gente falou de consciência, de conexão e dos pilares do tratamento. E outra coisa que eu falei bastante nessa semana que rolou foi da mudança de mentalidade. E muitas vezes das crenças inconscientes, né? A aula 3 a gente falou um pouco disso. E na aula da autossabotagem a gente falou também da parte que sabota, né? Da parte que tá ali mais profunda, digamos assim, né? Então, outra coisa que a gente falou muito, 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 muito importante é da conexão com o corpo, né? Vamos lá, vocês entenderam que a conexão com o corpo ela é muito importante, né? A gente teve exercício sobre conexão, né? Na aula de comer consciente, a gente falou disso também na aula 2. Então, a conexão com o corpo, né? O quanto que é importante a gente estar e desenvolver essa conexão, né? A conexão com sinais sensoriais, a conexão com o que você sente, porque para melhorar, né, do comer emocional, a gente precisa melhorar a nossa conexão. A Ana já tá ali dando a letra, né? A conexão é o oposto da compulsão. Ana, eu não canso de repetir essa frase, né? Se você procurar aqui nos meus conteúdos mais antigos, inclusive, tem aqui um post só dessa frase, porque é exatamente isso, né? O oposto da compulsão é a conexão, tá? No nível psíquico é assim que acontece. Então, a gente passou por isso tudo nessa semana, gente, né? Foram muitas aulas, já foram 7 aulas, e hoje ainda vai ter mais uma aula, né? Que também fala de conexão. Então, eu tô aqui hoje, né? Nessa live, tanto para tirar dúvidas, quanto para trazer para vocês um outro ponto, porque assim, o comer emocional ele é danadinho, sabe? Eu vim trazer uma coisa bem importante. O comer emocional às vezes ele é danadinho. Sabe o que acaba acontecendo às vezes? Tem muitas pessoas que elas começam a assistir meu conteúdo, elas participam dos meus eventos gratuitos e elas começam a entender, né? Elas começam a cair a ficha, elas começam a levar algumas coisas para a vida delas. Isso é muito, muito, muito legal, né? Eu tenho pessoas que melhoram só com o conteúdo que está aqui disponível para vocês nas redes, né? O que é fantástico, né? Mas tem pessoas que vão chegar para mim em algum momento e vão me dizer algo assim: Doutora Pri, eu já entendi, eu praticamente consigo repetir as suas palavras, né? Vocês começam a repetir, né? Que nem a Ana fez agora. Eu começo a praticamente repetir as suas palavras. Eu entendo o que está acontecendo, eu sei, né? Eu sei aqui o que está acontecendo. Eu sei da dinâmica do comer emocional, eu já entendi, já fez sentido para mim. Algumas coisas já melhoraram na minha vida, mas quando eu vejo, eu retorno ao mesmo funcionamento, ao mesmo comportamento, ou eu não consigo mudar, né? Então, hoje eu queria falar sobre isso, assim, é um conteúdo tão especial, né? Pena que muita gente não pôde estar nesse horário na live, porque assim, o lado obscuro do comer emocional que eu vim trazer para vocês hoje é exatamente esse, né? Esse momento em que a pessoa já entendeu, ela já adquiriu essa consciência, né? Ou seja, aqui tá tudo
tá tudo ok, ela entendeu, mas ela não consegue, às vezes, manter, ou às vezes pôr em prática, ou às vezes realmente fazer mudanças na vida dela, né? Então, tanto a live de hoje, quanto a live de amanhã, porque amanhã às 18 horas tem a última live, tá, gente? Vai ser a live de fechamento do desafio, porque o desafio tá acabando. Parecia que ia ser tão demorado, né? Mas o desafio tá acabando. Nem acredito que o desafio tá acabando. Então, na live de amanhã que a gente vai falar também sobre por que mudar é tão difícil, né? Esse é o tema da live de amanhã. Amanhã eu quero falar de uma coisa bem interessante, mas hoje eu quero falar desse lado, sabe? Dessa coisa que habita, né? Em muitas pessoas que buscam o tratamento e que às vezes elas já entenderam, mas elas sentem que elas ainda assim não conseguem mudar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que realmente não basta saber, né? Eu acho que saber e tomar consciência e mudar a mentalidade é absurdamente importante. Eu acho que é o primeiro passo do tratamento, é quando a pessoa as fichas começam a cair, né? A pessoa começa a ter uma visão um pouquinho diferente, ela começa já a fazer mudanças, né? Ela já começa a estar mais conectada com as escolhas que ela está fazendo, mas, entretanto, porém, todavia, acaba acontecendo algo que é muito significativo. Ela retorna, né? Ela se vê, de alguma forma, não conseguindo fazer aquilo que ela sabe, né? E se você está passando por isso, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que tá tudo bem. Mas é importante você entender que não basta saber, né? Eu costumo até dar o exemplo, assim, é um exemplo que muitas vezes eu dou ele, né? Tem gente até que não gosta quando eu falo isso. Mas se saber fosse suficiente, a gente não teria psicólogos, nutricionistas, médicos com problemas alimentares, né? Com transtornos alimentares, com comer emocional. Se saber fosse suficiente, não teria nenhum psicólogo com crise de ansiedade, não teria nenhum psicólogo ou psiquiatra com problemas mentais, né? Não teria nenhum médico com problemas de saúde. E não é verdade, saber não é suficiente, né? E claro, primeiro, essas pessoas às vezes têm problemas com a comida, porque eles são gente como a gente, né? Gente como todo mundo. E segundo, porque não tem a ver com o saber, né? Não tem a ver com o saber. O que tem a ver, então, doutora Prisci pode estar se perguntando aí, né? O que tem a ver, então, né? Porque realmente faz sentido, né? E eu posso dizer para vocês que muitos profissionais da saúde, né? Profissionais da saúde têm, sim, problemas alimentares. Eu tenho muitos pacientes que são profissionais da saúde. E não tem a ver com eles não saberem ou eles não entenderem, né, das dinâmicas, não entenderem de escolhas, não entenderem de funcionamento do corpo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver simplesmente com o fato de que o problema alimentar, a compulsão alimentar, o comer emocional, ela tem um lado que é o lado obscuro, que é esse lado que na metáfora do iceberg, né, eu digo, né, a pontinha do iceberg é aquilo que está aparente, o comportamento, mas aquilo que está submerso é muitas vezes aquilo que está fazendo manutenção, aquele comportamento ruim, e que às vezes a pessoa não consegue realmente virar uma chavinha, né? Tem uma chavinha para virar aí. Né? E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que mesmo quando a pessoa sabe, ou mesmo quando ela é um profissional da saúde, se você está aqui, você é um profissional da saúde e tem um problema alimentar, eu queria dizer, você não está sozinha, tem muitos profissionais da saúde, aliás, hoje a gente já entende, né, a área dos transtornos alimentares hoje já coloca o profissional de saúde como um grupo de risco para transtorno alimentar, inclusive, né? Por que isso? Primeiro pela proximidade, enfim, por algumas exigências sociais, tem algumas questões aí que nem é o tema da live de hoje, não vou entrar, mas só para vocês entenderem, não basta saber, né? Porque vamos pensar assim, o nutricionista, ele sabe, né? Ele sabe o que é legal comer, ele sabe de equilíbrio alimentar, ele sabe de comportamento alimentar, alguns, né? Nem todos, alguns, mas por que mesmo uma pessoa que sabe, ou uma pessoa que tá aqui no meu canal e que tá entendendo, né? Que tá entendendo ali que
existe um problema alimentar e que a mentalidade, falta conexão, tudo isso que a gente foi aprendendo nesse desafio, né? A gente aprendeu sobre consciência, sobre conexão, sobre os pilares do tratamento, sobre mentalidade. Olha quanta coisa que a gente passou. Mas mesmo essa construção de consciência, para algumas pessoas, pode não ser o suficiente. E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que então não adianta saber? Não, saber é uma parte importante, né? Quando a pessoa começa a tomar consciência, tem muitas pessoas aqui que me contam que já melhoraram do comer emocional só no desafio. Aliás, eu vou colocar hoje um trechinho da história da Rosana, que sempre tá por aqui nas lives, agora eu não vi ela, se ela tiver aí, dá um oizinho, Rosana. Sempre tá aqui nas lives e ela melhorou só com o meu conteúdo gratuito, né? Então, olha que interessante isso. É possível, mas para algumas pessoas que têm nesse lado obscuro, né, nesse lado submerso do comer emocional, esse lado que está ali fazendo manutenção àquele comportamento, esse lado que está ali nas profundezas, que são nossas crenças, que são os gatilhos emocionais, que são muitas vezes questões de personalidade, né, às vezes rigidez de mentalidade, que tem a ver com uma rigidez de personalidade, às vezes vários fatores emocionais que a pessoa não se dá conta. É aquilo que eu expliquei na aula de autossabotagem. Gente, se você não assistiu a aula de autossabotagem, você vai fica aqui nessa live, mas depois que terminar a live, você vai lá no YouTube, no meu canal, e procura lá a aula de autossabotagem. A Ana até comentou, é uma aula, é 10 minutos de aula. É muito, muito, muito rapidinho, mas é uma preciosidade, tá? Para você entender o funcionamento dessas coisas que estão mais submersas. Porque a gente tem crenças que estão submersas, que estão nesse lugar mais inconsciente. E o que acontece quando a gente tem coisas ali no nosso lado mais inconsciente, no nosso lado mais submerso? A nossa tendência é sabotar, que é o que eu explico, né, nessa aula. Eu não vou repetir o que eu falo lá, eu vou pedir para vocês irem lá assistir, mas só para vocês entenderem que tem um pouquinho a ver com isso que eu explico na aula da autossabotagem, né? Essa parte que está inconsciente, muitas vezes, ela faz manutenção para aquele comportamento que tá ali, né? E às vezes a pessoa já entendeu, ela já tá repetindo as minhas frases aqui, né? Tá repetindo, né? Tá me ajudando a criar jargões, que tem muita gente que repete, né, as minhas frases, ela já tá repetindo as minhas frases, mas ela não consegue pôr em prática na vida dela. Então, isso é uma máxima, tá? Isso é uma coisa super, super, super importante e significativa, né? Então, mesmo que você perceba que você tenha lá coisas que estão lá, realmente eu tenho questões inconscientes, realmente eu tenho algumas crenças. Gente, crenças é parte do tratamento do comer emocional, tá? Tratamento do comer emocional envolve crenças, envolve os gatilhos emocionais, porque senão você vai, de alguma forma, realmente ficar repetindo padrões. Tem pessoas que só tomar consciência é suficiente, legal, show de bola. Tem pessoas que não, que vão precisar entender essas crenças e reorganizar essas crenças, de alguma forma limpar essas crenças que são distorcidas, né? Então, é aquilo da metáfora do iceberg, não basta saber. E esse é o lado obscuro do comer emocional, tá, gente? É isso que eu queria que vocês, de alguma forma, abrissem um pouquinho a mente, né, nessa minha fala de hoje, que o lado obscuro do comer emocional é exatamente aquilo que está fazendo manutenção deste comportamento estar ali, tá? E daí você pode me dizer assim, doutora Pri, então, tá bom, eu entendi, tem coisas que são mais obscuras no comer emocional, saber não é suficiente, é parte do processo, mas não é suficiente. Então, o que eu faço, né? Você pode estar se perguntando, o que eu faço, né? Muitas vezes, a pessoa que passa dessa fase da consciência, né, e ela não consegue ir adiante, ela vai precisar usar técnicas certas e a estratégia certa, né? Essa é uma máxima, né? Muitas pessoas vão precisar fazer um tratamento e isso faz parte, né? Isso faz parte. Enfim, você tem um problema
você tem um problema, e esse problema é um problema alimentar, né? Um problema de comportamento, ou você tem uma compulsão alimentar, que é um problema, né? Um transtorno mental, inclusive, e daí você vai precisar de um tratamento. Não vai se resolver sozinho. A tendência maior é que isso fique se repetindo. Inclusive, até vai ser o tema da live de amanhã. Então, o que a gente precisa? A gente vai precisar de duas coisas. A gente vai precisar das técnicas certas, dos recursos certos e das estratégias certas, né? Por falar em técnicas, eu super ensinei várias técnicas aí ao longo do desafio, né? Às vezes vocês podem não ter entendido, né, que era uma técnica, mas era uma técnica, né? A gente fez o exercício do comer consciente, a gente fez o diário, a gente fez algumas reflexões ao longo desse desafio, e que tudo isso, né, são formas da gente se aproximar, da gente, enfim, né, se conectar e usar esses recursos que são super terapêuticos, né? Então, a gente passou por várias técnicas aí ao longo desses dias de desafio, mas muitas outras técnicas às vezes são necessárias, né? E outra coisa que é importante é aquilo da estratégia. Ao mesmo tempo que o desafio teve uma estratégia, o tratamento também precisa ter uma estratégia, né? Porque como que a gente vai, muitas vezes, melhorar, por exemplo, né, as escolhas alimentares ou a forma com que você se alimenta se você não tem autopercepção desenvolvida, né? Não faz sentido. Então, a gente tem uma sequência lógica de coisas que precisam acontecer, né? Isso faz parte, né? Isso faz parte do tratamento, inclusive. Porque pode ser muito desafiador para algumas pessoas, especialmente pessoas que têm uma rigidez de pensamento, uma rigidez de personalidade, né? Ou quando o comer emocional está ocupando um lugar, né, na vida dessa pessoa que é um lugar muito emocional, né? Então, isso às vezes acontece, né? Às vezes, durante o tratamento, a pessoa se dá conta, nossa, eu usava a comida com tal função na minha vida, né? Então, isso tudo são tomadas de consciência mais profundas, mas que elas são necessárias no tratamento, né? Então, a pessoa que às vezes tem aquela rigidez de pensamento, mesmo no tratamento, ela pode demorar às vezes mais, porque quanto mais rígida a personalidade e o pensamento, menos flexível essa pessoa é e mais difícil é para ela fazer mudanças que fiquem na vida dela, né? É super legal quando a gente tem pessoas que de alguma forma não só se abrem, mas elas têm na personalidade delas mais flexibilidade, né? Elas têm mais flexibilidade, elas se moldam mais facilmente, né? E, claro, isso não é uma escolha, personalidade é, né? Personalidade é, mas esse ponto que eu trago para vocês hoje, ele é super, super, super importante, gente. É muito importante que vocês entendam. Esse lado obscuro do comer emocional, ele não tem a ver com você não entender, ou você não ser suficiente, ou você não ser inteligente. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com conteúdos mais lá de dentro, conteúdos mais lá de baixo, que você vai precisar transformar, né? Que você vai precisar organizar, né? Especialmente o lado emocional, né? Que é, enfim, exatamente isso que eu digo para vocês, né? Pessoal que tá chegando agora, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindas. Eu troquei o horário da live, gente, tô aqui mais cedo hoje. Espero que vocês tenham visto que eu tinha trocado o horário da live. Tô aqui falando sobre o lado obscuro do comer emocional e também quero responder algumas perguntas, gente. Se alguém tiver perguntas sobre o desafio, né? Se alguém tiver perguntas aí sobre o que vai acontecer nos próximos dias, se vocês tiverem qualquer pergunta, mandem aqui no chat que vou ter o maior prazer de responder. Tô aqui nesse papo aqui sobre o saber não é suficiente, né? E o lado obscuro do comer emocional. Então vamos lá. Muitas pessoas, elas vão precisar de tratamento para resolver o comer emocional, né? Muitas não, né? Muitas vão conseguir com o que elas aprenderam aí no desafio ou com tudo que tá aqui no meu canal, né? Tem gente que faz maratona, tem gente que me manda mensagem lá no YouTube, né? E me diz assim, doutora Pri, estou fazendo uma maratona, né? Eu acho muito fofo isso. Eu acho muito fofo, né? Porque a gente tem muito conteúdo por aqui, né? E quanto mais você, né, estiver com esse conteúdo, não só do desafio, mas
todo o conteúdo que tá por aqui, mais próximo você vai ficar até mesmo de conseguir melhorar e realmente colocar todas essas mudanças em prática. Mas, para muitas pessoas, isso não vai ser suficiente, tá? Para muitas pessoas, isso não vai ser suficiente. Muitas, né? E aí que entra o tratamento, né? E aí que entra o que vai acontecer agora depois do desafio. O desafio, pra mim, gente, ele é feito com muito carinho, tá? Tem pessoas que me escrevem, que elas me dizem assim, doutora Pri, obrigada pelo desafio, porque eu tenho uma compulsão alimentar e eu não tenho como pagar por um tratamento, né? Então já é uma forma de eu ir me aproximando de um tratamento. O que é fantástico, né? O que é incrível, super me emociona, né? Eu recebi aplicações, né, para mentoria que me emocionaram muito ontem. O dia de ontem eu passei com a minha equipe o dia todo, né? E eu vi várias aplicações de vocês, né? Com algumas pessoas que fizeram relatos lindos, né? Então, é exatamente esse o ponto, a gente entender que a gente vai realmente, né? Algumas pessoas vai ser suficiente, algumas pessoas é o que elas podem nesse momento, e outras pessoas vão precisar dar um segundo passo, que daí um segundo passo significa tratamento, tá? E tratamento, enfim, tem uma estratégia, tem uma técnica, né? Tem uma estrutura, né? Digamos assim. A Cíntia tá perguntando, bom dia, Cíntia. Como diferenciar o comer emocional do comer físico? Vamos lá, Cíntia. É uma pergunta bem legal essa, assim. Pode parecer fácil para alguns, mas não é tão simples assim, sabe? Porque a pessoa que está imersa num comer emocional, às vezes, quase todas as vezes que ela vai se alimentar, acaba tendo o componente emocional junto, sabe? Então, para algumas pessoas é mais fácil diferenciar as duas coisas e para outras não tem nada, assim, não tem nenhuma facilidade nisso. Antes de falar da diferença, quero dizer que é super possível que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, tá? É super possível que você esteja com fome e é super possível que você também esteja com comer emocional. E quando essas duas coisas se juntam, é até pior de identificar, né? Porque daí os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas vamos lá. A fome física, né? Isso que você está falando, a fome propriamente dita, tá? Que é uma fome biológica, né? Essa é uma fome que você, enfim, vai ter lá a demanda do seu corpo por energia, né? Você vai ter todos aqueles sinais da fome física, né? Uma das coisas que o comer emocional e o que a gente chama de fome emocional tem, né, e que é super legal a gente trazer aqui e diferenciar, é que a fome emocional, muitas vezes, claro, ela tá ancorada numa emoção, pode ser que você não se dê conta, mas ela tá ancorada numa emoção, e muitas vezes ela é seletiva, né? A fome de tal coisa, né? Geralmente a fome emocional ela é seletiva. Você não quer comer qualquer coisa, você quer comer algo específico, né? Enquanto a fome biológica, ela é fome, o que temos para comer, né? A fome biológica, ela é uma necessidade do corpo, né? É quando o corpo dá sinais para você, né? Que é aqueles sinais da fome, né? O estômago que ronca, aquele pensamento em comida, né? Que começa a aparecer, a salivação, né? Então, o corpo dá sinais físicos de que ele precisa de alimento. Se você não se alimentar, você, enfim, vai continuar precisando de alimento, né? O que acaba acontecendo com a fome emocional, né? Quando você não come aquele determinado alimento que você está querendo, ela não passa se você come outro, né? Enquanto a fome física, se você se alimenta, se você se nutre, ela desaparece, né? Ela vai voltar a aparecer só em outro momento. Então, o grande ponto aqui é da onde vem. Uma vem do corpo, outra vem das emoções. Uma vai se alimentar com o que tiver, outra é extremamente seletiva. Uma vai passar, né, se você se nutrir, outra não vai passar se você se nutrir. Sabe aquela pessoa assim que queria comer um chocolate, daí ela fala, não posso comer um chocolate, e daí de repente ela vai comer várias outras coisas, e no final vai acabar comendo chocolate, porque no final era aquilo que ela queria comer,
né? Então essa coisa muito seletiva, muito específica, que não vai embora, né? E que tem um conteúdo emocional presente, é o comer emocional. É super possível, né? Isso acontece com muitas pessoas que têm compulsão alimentar e comer emocional no fim do dia. A gente falou isso até numa das aulas, né? Que no fim do dia é pior. Por que no fim do dia é pior? Porque às vezes junta as duas coisas, junta a fome e também junta o lado emocional, o estresse, o cansaço, né? Junta essas duas coisas, né? Essas duas coisas juntinhas vão causando alguns estragos ali de vez em quando, né? Porque daí não só a pessoa não tem como separar as duas coisas, como é muito mais difícil para ela ter controle quando a questão emocional está envolvida. Legal? Eu espero que tenha feito sentido, Cíntia, a minha resposta para você. Tá? Então, pensando assim, né, nesse aprendizado, né, que a gente está tendo aí durante essa semana, né, se mais alguém tiver alguma perguntinha, pode mandar aqui, que eu acho que eu ainda consigo responder mais uma, tá? Eu quero responder algumas coisas. Ontem eu abri uma caixinha, depois eu até vou repostar algumas das perguntas que vocês mandaram nas minhas caixinhas. Vocês sempre mandam muitas perguntas interessantes na minha caixinha, né? Vocês são ótimos. E a caixinha que eu abri ontem, eu pedi para vocês perguntarem sobre o tratamento, sobre, enfim, a diferença dos tratamentos, né? Porque como eu abri vaga na quinta-feira, ontem, né? Não, na quinta-feira eu abri vagas para mentoria, muitas pessoas vieram me perguntar, qual que é a diferença da mentoria? Qual que é a diferença do método? Qual que é a diferença do tratamento em consultório? Qual que é a diferença disso do Trapri, né? E as perguntas que mais apareceram foram essas, e a outra teve mais perguntas também sobre quando que eu vou abrir o método, tá? Então, assim, vou falar um pouquinho disso bem rapidamente, tá? Então, o tratamento em consultório, ele é aquele tratamento que é extremamente focado em você, né? Ele é um tratamento que ele é mais lento, né? Ele tem aquela periodicidade semanal, quinzenal, e hoje eu não tenho mais agenda, né? Não é uma coisa que eu tenho disponibilidade, eu tenho uma fila de espera que estava em 4 meses, eu acho que deve estar um pouquinho mais agora, talvez 6, por aí. Então, o consultório tem esse lugar hiper personalizado, super próximo comigo, né? É super bacana também, muitas pessoas que procuram a minha ajuda e que eu acompanho aí, né, para melhorar da compulsão, melhorar de outros transtornos alimentares, porque eu não trato só comer emocional, né? Eu trato vários outros transtornos alimentares, mas esse lugar do consultório, ele tem essa dinâmica, né, que é uma dinâmica mais típica. O que eu fui fazendo ao longo do tempo, né? Eu criei um método que já faz alguns anos que ele existe, a gente já teve várias turmas, que o método para a vida toda são as mesmas técnicas, são a mesma estrutura e a mesma estratégia de tratamento, técnica e estratégia que eu falei há pouco, né? Num formato em 30 dias, super intensivo, com várias técnicas, várias aulas, acompanhado por mim e pela minha equipe, né? Tirando dúvidas e tudo mais. E o método para a vida toda, ele é um tratamento 100% online, né? Ele é aquele tratamento que você vai fazer sozinha, né? E tem periodicamente, né, o acompanhamento ali nos plantões de dúvida e tal. Esse é o tratamento que a gente vai abrir na segunda-feira. Eu sei que tem gente da outra turma, da outra vez que eu abri, esperando porque não conseguiu entrar na outra turma. Acontece, gente, que por mais que seja online, eu acompanho de pertinho todas as pessoas que começam um tratamento, mesmo que seja o tratamento online comigo, tá? Eu acompanho de pertinho. Então, eu tenho realmente vagas limitadas. Eu não falo isso, tipo... sabe esse pessoal que é vendedor, né? Eu falo isso porque é verdade, né? Então, realmente eu acompanho de pertinho. Então, da outra vez, teve algumas pessoas que ficaram de fora, porque, enfim, a gente fechou a quantidade de alunos e foi isso, tá? Então, na segunda-feira, às 8 da manhã, a gente vai abrir vaga para o método para a vida toda, tá? Quem tá esperando, quem tá ansiosa, é às 8 da manhã, vocês vão receber... essa foi uma pergunta que caiu na caixinha. Por onde que eu vou receber o link de acesso? Vocês vão receber
em todos os lugares que a gente pode postar, tá? A gente vai mandar nos grupos de WhatsApp. Se você não tiver nos grupos de WhatsApp, manda um direct aqui e pede a minha equipe o link, tá? A gente vai mandar na comunidade do Facebook e a gente vai mandar por e-mail. Então a gente vai mandar nesses 3 lugares. Lembrando que as 10 primeiras inscritas vão ter o bônus, né? Um presentinho aí, que é a consulta de avaliação inicial comigo, tá? É só as 10 primeiras, porque senão a Alexia me mata, porque não tem onde enfiar paciente na minha agenda, né? Minha agenda tá super lotada, mas as 10 primeiras vão ter, que nem da outra vez, tá? Foi assim também, tá? Então, pode ser que no primeiro dia mesmo a gente feche as vagas, pode ser que a gente fique mais uns dias, a gente não sabe, tá? Vai depender aí da quantidade de pessoas que se inscrevem. Tem algumas pessoas que elas querem algo mais próximo, né? Que o método, às vezes, não é o que ela quer. Ou porque ela tem receio, ou porque ela realmente quer algo mais próximo e às vezes tá lá na minha lista de espera, ou percebe aí que eu não tenho como receber novos pacientes. E por isso que de vez em quando, gente, é muito raro, mas de vez em quando eu abro o que eu chamo de mentoria, que foi o que eu abri já aplicações a partir de quinta-feira, da aula 3 lá eu abri aplicações. O que é a mentoria? A mentoria, gente, ela é exatamente a mesma estrutura, tá? Todos eles usam a mesma técnica, a mesma estrutura. O que muda é a intensidade. Tá? Então, enquanto no método você vai ter lá 30 dias, o método é bem intenso, tá, gente? Vão ser 30 dias lá, né? Um dia por vez, uma técnica por dia, ele é bem intenso, tá? São 30 dias de tratamento. Mas na mentoria, a gente, além desses 30 dias, a gente vai ter 2 horas por semana comigo. Tá? Ou seja, tirando dúvidas, fazendo planejamento, colocando em prática. Então, a mentoria é um acompanhamento muito próximo comigo, né? Então, eu não abro vagas sempre, porque a minha agenda não me permite, mas eu decidi abrir agora, né? Provavelmente, talvez só no final do ano, não sei quando que eu vou conseguir abrir de volta. Tenho pensado nisso, mas, né, não é uma coisa que vai estar disponível sempre. Porque tem essa demanda aí, que são 2 horas comigo, mas também a consulta de avaliação inicial para um planejamento, né, do tratamento. Então é uma coisa super VIP, super próxima comigo, né? A gente vai estar num grupo juntas, tá? Num grupo de Telegram juntas. Então a mentoria tem esse outro lado, que ele é mais intenso e ele é mais próximo também, né? Os 2 tratamentos são super bacanas. Os 2 tratamentos têm várias histórias aí, gente, de pessoas que contaram, né, o quanto que elas melhoraram. Vocês viram no comecinho das aulas, né, que eu passo aquele videozinho de algumas pessoas contando história. Eu vou tentar ao longo dos próximos dias também trazer outras pessoas aqui contando histórias ou trechinhos de histórias, para que vocês percebam que é super possível, com esses caminhos que eu tenho aqui, para você fazer essa mudança que você tanto quer, né? Tanto a mentoria quanto o método para a vida toda vão estar, assim, a mentoria já está aberta às aplicações, eles vão começar juntinhos, tá? Mais ou menos. E o método na segunda-feira, tá? Então, é essa a oportunidade que a gente tem hoje para fazer tratamento comigo, tá? Então, se você percebe que esse lado obscuro do comer emocional é muito difícil para ti levar sozinho, e você precisa de mais técnicas e de mais estratégias,